Olá galera, eu sou o Maurício Ricardo. Se você é um adepto daquilo que no Brasil estão chamando de direita conservadora cristã, provavelmente já ouviu falar no globalismo, aquele complô dos grandes agentes financeiros e dos multimilionários para dominar o mundo, fazendo o mercado ficar muito mais forte que as fronteiras e as instituições políticas, fazendo os chefes de estado de fantoches patrocinados por eles e assim nos darem a falsa impressão de soberania nacional, quando na verdade esse ente do mal é que está puxando as cordinhas das suas marionetes. Como toda conspiração convincente, essa tem um pé na verdade. Com o advento das telecomunicações globais, o mercado de ações, por exemplo, pode transferir milhões de um continente para o outro com um clique. E a economia dos países acaba mesmo tendo que seguir uma cartilha global com os mínimos atributos para se candidatar ao dinheiro volátil desses investimentos. O Brasil, por exemplo, está com a sua credibilidade lá embaixo, tentando se manter acima do nível da água, e a gente sente isso no desemprego, na falta de grana no mercado e na inadimplência, que é um dos fatores que fazem nossos juros serem altíssimos. Um dos. Nessa era de incertezas, e é aí que eu vou falar de conspiracionismo, a gente tende a olhar para trás com uma doce nostalgia, né? Bons tempos aqueles em que o sapateiro reformava o calçado, o leiteiro e o padeiro deixavam o café da manhã na sua porta, ninguém era assaltado, ninguém ouvia falar em corrupção e as pessoas pareciam não ter nenhum conflito de ordem sexual. Na verdade, é uma característica do cérebro humano ir apagando a sensação de dor quando ela não se transforma num trauma que precisa de tratamento especializado, e deixar espaço só para as recordações mais doces. É instinto de autodefesa. Você provavelmente consegue recriar na imaginação seu melhor beijo ou sua melhor noite de sexo, mas quando você vai lembrar de uma dor intensa, você só se recorda que doeu pra caramba, mas não consegue reviver aquela dor. Um bom exemplo disso são as mulheres que optam pelo parto natural, parto normal. Durante o processo, muitas se desesperam, imploram para alguém acabar com aquela dor e prometem para si mesmas que nunca mais vão passar por aquilo. Um ano depois, com um pimpolho no braço, vendo como a recuperação foi muito mais rápida do que a das amigas que fizeram cesariana, estão lá, dispostas a passar por tudo aquilo de novo. É o que acontece quando a gente olha para o passado. Num papo entre os seus iguais, o conservador da direita cristã vai dizer que mulher não era tão chata e que não tinha tanto viado no mundo. A verdade é que a mulher se submetia ao marido, como manda a Bíblia, aliás, e poderia ser chamada de vagabunda se reclamasse de falta de orgasmo ou frequência sexual do marido. E os gays sofriam nos seus armários, em casamentos de fachada, em encontros infelizes, clandestinos e cheios de culpa, sem o direito de amar, como eu já disse aqui em outros vídeos. A corrupção aqui no Brasil, aquela que fez o presidente militar Ernesto Geisel perceber que era hora do exército cair fora antes de ficar irremediavelmente corrompido, só não chegava aos jornais por causa da censura. O Brasil do passado era um país rural, cheio de latifúndios, com resquícios de Casagrande e Senzala, um número absurdo de mortalidade infantil e analfabetismo, e muitos dos problemas sociais começaram quando a galera começou a se deslocar do campo para as cidades, para fugir daquela miséria depois da industrialização. Esse inchaço da cidade, sem programação e com uma enorme diferença de distribuição de renda entre braçais analfabetos e gente com diploma, foi a semente do caos urbano de hoje. O grande problema, quando a gente lança um olhar para o passado e sonha em reproduzi-lo, é que ainda que ele realmente fosse muito melhor e valesse a pena rebobinar a fita, para usar uma expressão da época, isso não seria possível, porque você pode eliminar na base da força ou do convencimento uma religião, uma crença política, um hábito nocivo, mas nunca a tecnologia. Os antiglobalistas pregam o fortalecimento dos valores nacionais como defesa contra esse inimigo oculto planetário. Essa nova onda nacionalista, que é muito nociva porque divide a humanidade entre nós e eles, tem hoje no Trump um dos seus representantes mais perigosos. O que é irônico, porque a direita conservadora cristã brasileira paga pau para um cara que falou em construir muro contra imigrantes, tarifou a importação de produtos para gerar emprego para os operários dos Estados Unidos e não está nem aí para o Brasil.
Na Rússia, o Putin se elegeu também com um discurso nacionalista, prometendo devolver ao país o glamour dos velhos tempos da União Soviética e fez questão de dizer para o mundo que tem novas armas capazes de atingir os Estados Unidos pelo mar sem serem interceptadas, fazendo com que os especialistas em geopolítica já digam que esse é o pior momento das relações Estados Unidos-Rússia desde a Guerra Fria. Voltando à tecnologia, por que esse circo todo do Trump é demagogia e ele sabe? Porque hoje, em 2018, no momento em que eu gravo esse vídeo, 60% dos empregos de chão de fábrica, ou seja, de operários de indústria no mundo, já podem ser substituídos por robôs. São empregos mortos, que ainda existem em países que pagam salários de fome porque são mais baratos do que as máquinas, mas que só podem ser mantidos em países com boa distribuição de renda e salários altos se o governo subsidiar, ou seja, ajudar a pagar a conta para a indústria não ficar no prejuízo. Porque a tecnologia, e aí eu vou voltar a ela, não é um privilégio dos Estados Unidos. Japão, China, Coreia do Sul, Alemanha, por exemplo, têm patentes industriais que permitem botar produtos no mercado global tanto quanto os Estados Unidos. E a maior potência do planeta sabe que tem que ser competitiva se quiser ter marcas em escala global. Nike, Apple, empresas do Vale do Silício empregam gente barata no mundo inteiro. E se os Estados Unidos são o que são hoje, não é por pagar bem seus operários, é justamente por estar à frente da revolução tecnológica que criou a internet, a automatização e tantas outras coisas, que criou royalties para eles, construíram marcas fortes e impuseram seu estilo de vida sobre quase todo o planeta. Enquanto Trump anda na contramão, outros governos mais progressistas seguem o fluxo do que é irremediável. Eu falo pouco disso aqui, mas eu tenho uma escola de programação e robótica para criança e adolescente em Uberlândia. Eu tenho 18 anos de internet e hoje, quando eu pego um Uber, sempre pergunto a história do motorista. Perdeu o emprego, está usando seu carro para botar o pão na mesa, ganhava 6, 7 mil, tira uns 3, 4 na Uber, ralando pra caramba. Você pode ver isso de duas formas. Como um sindicalista do desenho South Park dizendo: eu quero nosso emprego! Ou pode pensar que alguém criou um aplicativo, botou esse aplicativo na bolsa de valores globalista e agora esse desempregado brasileiro pelo menos está botando 3 paus na mesa em casa. E sabe o que é pior? 25% do trampo deles vai para os acionistas que confiaram nos empreendedores que tiveram a ideia e a competência necessária para transformar o aplicativo no utilitário global. Por causa da escola, eu faço muitas palestras sobre o tema e eu vou te dar um número da Powerman Group, que é uma consultoria de RH, recursos humanos, dos Estados Unidos, que tem 80 anos de experiência. É um número muito importante para você que é jovem ou para você que é pai de crianças. Sabe em que áreas vão estar 60% dos empregos nos próximos anos? Não. Ninguém sabe. Porque são empregos que não existem. Alguns já são até apontados como tendência, eu posso falar deles no próximo vídeo. Chegam a parecer ficção científica. Mas imagine alguém tentando descrever um smartphone com Uber e Facebook e tudo mais em 1970. Mas esse é outro tópico. Meu recado aqui hoje é um só. Conspiração globalista é viagem na maionese. Nenhum país vive isolado nesse planeta. Até a Coreia do Norte, quando a coisa aperta, primeiro ameaça com bomba e depois procura diálogo. Porque nas grandes ondas de fome que acontecem por lá, precisa a ONU mandar comida a título de ajuda humanitária. E o governo comunista mais fechado do planeta aceita de bom grado. Ajuda humanitária. Direitos humanos, salvando vida. A boa notícia é que o que vem por aí não é um apocalipse zumbi, não. São mudanças. Quando a gente diz que não se sabe quais são os empregos do futuro, não estamos querendo dizer que faltarão empregos. Faltarão empregos para pessoas não qualificadas. A tecnologia mata um tipo de emprego para criar outro. E as grandes indústrias sabem disso, inclusive nos Estados Unidos. Então, enquanto o Trump faz o cirquinho protecionista dele, a máquina de gerar divisas e patentes continua sólida, formando programadores e empreendedores, buscando talentos no mundo inteiro para surfar as vantagens desse mundo global, em vez de se lamentar pelas perdas. E o Brasil? Quanto a gente investiu em tecnologia nos últimos 20, 30 anos para estar à frente, ou pelo menos ter um pedacinho dessa revolução tecnológica? Como a gente tratou a educação, sem a qual uma criança não consegue entender a tabuada de 5, quanto mais a lógica binária da programação? Vamos todos voltar para o campo, plantar e colher com as mãos? Vamos desligar a internet? Virar um país de alienígenas como a Coreia do Norte? Ou vamos todos dirigir Uber num carro de tecnologia japonesa e mandando os royalties do aplicativo para os Estados Unidos?
até faltar gente com grana o suficiente para pagar a corrida. Eu sou Maurício Ricardo e adoraria saber o que você achou sobre esse tema, de preferência sem ódio e sem palavrão. Curta, discurta, compartilhe e até a próxima.